eu sou Cândida Campos. Vamos dar início a mais um programa O Segredo da Cândida. Este programa é emitido todas as segundas-feiras às 21h30. Hoje em estúdio a minha convidada é Teresa Botelho. Olá, Teresa. Olá, Cândida. Muito obrigada pelo convite. A Teresa é licenciada em Filosofia e desde 2007 dedica a sua vida a ajudar empresários e executivos e torná-los pessoas mais focadas, alinhadas para atingir os seus objetivos. Como ao longo da sua carreira aceita novos desafios e é algo que a fascina. Neste momento já está com o seu novo projeto ligado à saúde e bem-estar. Como é que foi a tua infância, a tua adolescência? Eu tive uma infância muito fora do normal e uma adolescência muito fora do normal. A minha mãe não era portuguesa, era uma mulher norueguesa, portanto pensava muito à frente e dava-nos muito mais liberdade do que aquilo que era normal. Então, a minha mãe achava muito mais importante que nós fôssemos pessoas saudáveis, que nós fizéssemos desporto, do que propriamente os estudos. E isso foi uma coisa muito libertadora. Foi uma coisa muito libertadora para mim. Eu tinha uma dislexia bastante acentuada, mas isso não era problema, porque as pessoas achavam que o que era importante era que a pessoa fosse inteligente e que compreendesse as coisas. Depois, o resto, logo se arranjava soluções para se ultrapassar os problemas. E, portanto, essa fé, essa vontade, essa atitude positiva da minha mãe, nós não tínhamos autorização para estar mal dispostos. Se estivéssemos mal dispostos, tínhamos que sair um bocadinho e voltar já bem dispostos. Portanto, este tipo de treino, de estar positivo na vida, não é? Foi muito importante e marcou uma grande diferença na minha educação. Depois, em determinada altura, comecei a ver que as pessoas não pensavam como eu, não é? E que muitas vezes as pessoas criticavam e a minha mãe dizia, olha, se te apetecer fazer uma coisa que ninguém faz, pensa, vou prejudicar alguém? Se a resposta for não, avança e não te preocupes com aquilo que as pessoas dizem. Portanto, foi muito bom, tive muita sorte, somos 5 irmãos. Pois eu ia te perguntar se de facto eras filha única. Não, somos 5 irmãos, uma família grande, vivemos sempre com o meu avô. O meu avô era um diplomata norueguês em Portugal, era um homem que falava 7 idiomas. Tinha uma irmã que falava 9 idiomas, estás a ver? Pois tinha uma vasta cultura, de culturas diferentes. Era. Nós tínhamos mundo, nós tínhamos 4, 5 anos e nós abríamos um atlas e os nossos pais explicavam-nos o que eram os países, as línguas que se falavam. Inclusivamente, começavam, por exemplo, nós não falávamos inglês, os meus pais falavam inglês. Depois, quando nós já falávamos inglês, os meus pais falavam em francês, quando tinham qualquer coisa para dizer que não queriam que nós soubéssemos. E tudo isso era sempre era interessante, porque nós a seguir queríamos aprender o francês, não é? Claro. Então, depois já falávamos francês, os meus pais falavam espanhol. E, portanto, os meus pais iam saltando... Uma boa técnica de aprendizagem, não é? Era. E era a curiosidade, a vossa curiosidade levava-vos... o que é que eles estão a dizer? Era, e tentar descobrir, não é? Mas depois, como não sabíamos a língua, tínhamos mesmo que ir aprender. E coisas como, por exemplo, meu pai era fantástico, fazia, por exemplo, um jantar só de queijos franceses. E então ia buscar um queijo de cada zona de França, depois abria-nos um atlas e explicava-nos onde é que o queijo era feito, quais eram as técnicas, qual era o vinho daquela região, deixava-nos provar vinhos, nós provávamos vinhos a partir dos 2 anos, 3 anos. Estás a ver? Era coisas muito à frente. Foi muito à frente. Era tudo muito à frente. E isso foi muito bom, porque... sei lá, deu-nos uma perspectiva. Tínhamos muitos americanos em casa naquele tempo, tínhamos muita gente de todo o mundo, era realmente... E tudo isto numa grande simplicidade, numa forma muito simples e muito natural, não é? Em que o desporto era sempre o rei da festa, porque eu andava mais tempo de cabeça para baixo do que de cabeça para cima. Portanto, olha, foi uma oportunidade muito, muito grande. Todos os dias, antes de adormecer, agradeço ter tido a sorte, sem dúvida, não é? Sem dúvida. A sorte, e estou muito grata por ter nascido nesta família, que, como todas as famílias, tem as suas coisas, mas teve muitas coisas positivas, muitas. Sim, sem dúvida, para já pela maneira diferente, lá está, porque as famílias transmitem aquilo que também lhes transmitiram a elas, não é? É verdade. E de facto, depois cada um é reflexo daquilo que sabiam, mas isso... quando à altura de férias vocês andavam sempre por sítios mais variados, não é? Sim, as nossas férias eram sempre na areia branca. Tínhamos uma bicicleta e podíamos fazer o que quiséssemos. A minha mãe tinha um assobio especial que chegava muito longe e quando ela nos chamava para jantar, aí tínhamos que ser super pontuais. Portanto, havia muita liberdade, mas também muita responsabilidade e disciplina. Uma disciplina fora do comum. A minha mãe era uma mulher muito disciplinada. Era muito da parte do pai. Eu tenho uma história muito curta, mas que eu tenho sempre na memória, de um sobrinho meu que também fazia sobrinho, quase filho, que era
e que ele, o pai, quando vinha longe, começava, assobiava, e eles já sabiam, e aquilo, mesmo que houvesse algum disparate a fazer, que estava tudo composto. E como ele tinha subido, eu lembro-me, ele estava num campeonato de judo, e ele nunca queria que os pais viessem assistir, e estava no campeonato final, no Campo Grande, e estava a correr muito bem, faltava aí muito pouco tempo para acabar, e o pai, com o entusiasmo de ver que o filho estava quase a ganhar, faltava, não sei como é que isso se chama, uma parte final, um jogo ou mais dois, assobiou de lá de cima para ele saber, eu estou aqui. Pois. Teve o efeito perfeitamente ao contrário. Teve o efeito exatamente ao contrário. Desconcentrou completamente, porque aquilo assobio, como tu disse, é um assobio muito para marcar presença. Sim, okay? de regresso a casa. De regresso a casa, não é? É que interessante agora tu, com essa tua história, de facto, dizeres a tua mãe com essa liberdade, e depois tinha essa regra que era, a partir do momento que há regras estabelecidas, é para cumprir. Sim, é? Sim, a minha mãe nisso era, e tínhamos que ser pontuais, e o pontual era normalmente estar 5 minutos antes da hora. E nisso ela era muito disciplinadora, e não havia hipótese. A minha mãe era terrível nesse aspecto. Mas depois tinha a outra parte fantástica de podermos ter muito mais liberdade do que o habitual. Não sei se era terrível, não sei se de facto poderíamos considerar terrível. Era muito bom, porque ela dava, também queria receber na altura. Era sim, só mas isso. Era a minha mãe, era exagerada. Nós vivíamos na Rosa Araújo, e um grande amigo dos meus pais chamava-lhe o Leão da Rosa Araújo, que a minha mãe rugia. A minha mãe era carneiro, e a minha mãe, aquilo, quando vinha de lá de dentro, aquilo era mesmo forte. Portanto, sim, mas essa parte era muito boa, Sem dúvida, que bom termos essas referências, não é? E esses valores que ficam para a vida inteira, para ti, para toda a vida. É tão bom, é quase como as raízes de uma árvore, não é? Quando elas são sólidas, sim, elas depois podem-se mover até de um lado para o outro, transplantar, que elas sobrevivem a tudo, não é? É verdade, eu acho que a educação que os meus pais me deram-me exatamente essa base muito sólida, e isso foi um grande legado ao longo da minha vida toda, porque passei por situações muito difíceis, mas essas raízes tão poderosas, não é? Foram sempre aquilo que me mantiveram, sim, muito alinhada com aquilo que eu sei que é correto e aquilo que eu acredito, e pronto, e isso foi muito bom. E como é que foi a nível de... Também há sempre uma intervenção, ou porque se quer seguir o padrão do pai, ou da mãe, dos avós, a nível da carreira, dos estudos. Porque tu és uma pessoa de filosofia. Sim. E porquê a filosofia? Olha, é interessante, porque assim, eu comecei a namorar aos 13 anos, e com uma pessoa que ia para a filosofia, então eu não sabia se ia fazer educação física ou filosofia, vê lá que era muito parecido. Muito parecido. Pronto, depois surgiu o problema da matemática, com a dislexia para mim era muito difícil fazer a matemática, pronto, e então acabou por ser uma escolha natural eu ir para a filosofia, porque na filosofia não tinha a obrigatoriedade da matemática do 7º ano, naquele tempo, enquanto que a educação física tinha. E, portanto, eu acabei por ir ainda fazer o serviço cívico, naquele tempo havia serviço cívico, para dentro da Faculdade de Letras de Lisboa, no ano do serviço cívico, mas já estava a frequentar, os professores deram uma autorização para frequentar o curso, e eu gostei imenso naquele primeiro ano, que não contava, mas que eu, no fundo, tinha assistido às aulas e feito os trabalhos todos, e eu gostei. E então ali foi um bocadinho a validação, este curso de filosofia é muito aquilo que eu quero fazer. Depois, durante o curso, tive alguma dificuldade, porque as pessoas os meus colegas eram todos muito ratos de biblioteca, e eu era a menina do ginásio, não é? Que andava de cabeça para baixo, portanto eu tinha muito menos conhecimento do ponto de vista de erudição e no fundo da acumulação de conhecimento que eles tinham em termos teóricos, tinha muito conhecimento prático e no fundo até de inteligência emocional, etc. Aí estava eu muito bem, mas em filosofia não era muito isso que me pediam, não é? A outra parte foi muito difícil. Então eu passava a vida na biblioteca, estudava e pus-me a par das coisas, e depois fiz o curso e gostei muito. Hoje em dia acho que foi uma grande mais-valia. Foi uma coisa Hoje em boa. dia achas que foi uma mais-valia? Olha, mas a sensação, quem diz que vai para a filosofia, é como se uma pessoa, tu dizes que tens a parte do ginásio e da ginástica, que é uma pessoa que de facto é raízes, não é? Certo. É muito... Na filosofia, a ideia que se tem das pessoas que vão para essas áreas de filosofia, que é tudo muito não é nada de sólido, é tudo muito vago, é tudo muito...
Sim, porque sabes que a filosofia... Nada é real, tudo pode ser, não é? Não é exatamente assim, embora haja uma vertente dessas da filosofia, mas eu não me identificava com essa vertente. Eu identificava-me, e ainda hoje me identifico com a vertente do estudo do pensamento humano. E é essa vertente que eu me identifico. O que é isto de pensar, como é que o nosso cérebro funciona e como é que eu posso pensar de forma a eu poder ser mais livre. Porque, como tu sabes, nós estamos sujeitos a muitas coisas que nos retiram a liberdade, e se eu não souber pensar, eu entro nesses paradigmas ou nesses padrões de pensamento e de repente estou completamente escravizado por uma forma de pensar. Pronto. E para mim foi isso que foi muito interessante no curso, foi perceber as várias correntes ideológicas e identificar como é que se pensa e como é que é possível, através do estudo das várias correntes, encontrar um posicionamento próprio que é teu, mas que é libertador. Pronto. E estudei muito filosofia oriental, estudei muito a parte do budismo, também ainda vivi algum tempo no mosteiro budista, portanto, não só para estudar e vivenciar. Outra experiência. E, portanto, eu levei o meu curso muito por aí, o que foi muito bom. Foi bom, exatamente. Então, e onde é que entrou o desporto? O desporto, eu comecei, a minha ida para o ginásio Clube Português tem muita graça, porque com 2 anos eu pus-me a chorar porque eu fazia melhor em casa as camalhotas e os pinos do que fazia a minha irmã, e ela tinha idade para estar dentro da aula e eu não tinha. E lá está, mais uma vez, a minha mãe, que era muito especial, foi falar com o professor e dizer, olha, elas têm muito pouco tempo de diferença e a miúda só chora porque não pode estar dentro da aula. E o professor, eu tinha 2 anos, disse, olha, desde que ela não faça xixi dentro da aula, não pode vir de fraldas e não pode fazer xixi. Mas se ela não fizer, eu integro na aula. E assim foi, comecei com 2 anos. Nunca fiz xixi, como é evidente, então estás a ver, não é? Nem pensar. Nem pensar, então com esse poder de concentração. Claro, e se fosse preciso, pedia a alguém para me ajudar a ir à casa de banho ou qualquer coisa. Mas pronto, ali comecei. Depois, como era muito coordenada e adorava, não era a paixão da minha vida, era o ginásio. Depois foi pré-desportiva, depois foi desportiva, depois foi campeonatos, depois foi... Pronto, e fiz sempre. Eu depois aos 13 anos... Podias ter feito uma escolha aí por esse caminho, não é? Por isso é que eu não sabia se havia de fazer educação física, se havia de fazer filosofia, porque a parte da educação física eu vivia dentro do ginásio clube. Eu entrava no ginásio clube por volta das 4 da tarde, saía às 11 da noite, e os meus pais permitiam, e eu tinha 12, 13 anos. E já ganhava ordenado, imagina. Porque ajudava um professor a dar as aulas aos miúdos mais pequeninos e fazia sentido receber. E então, aquilo para mim era fantástico. Eu fazia o que eu adorava e ainda me pagava. Pronto, claro. Naquele tempo, com aquela idade, era fantástico. E foi assim. Portanto, depois eu vou para a filosofia, continuo sempre a treinar, não é? Portanto, eu tinha esse fator de diferenciação dentro das pessoas do meu curso, que eram todos de óculos redondinhos e os tais lunáticos, pois é, não é? Exatamente. Que eu não fazia parte desse clube, era eu estava a fazer o curso de filosofia, mas numa outra vertente. Depois, mais para a frente, começo a fazer artes marciais. E lá está, toda a filosofia oriental que eu tinha estudado. Depois tivemos, durante 14 anos, um mestre japonês que vinha 2 vezes por ano a Portugal. Hoje em dia tenho um filho que vive no Japão, portanto, idas ao Japão, compreensão do que é aquela cultura. Pronto, tudo isso foi depois uma descoberta muito interessante. Tiveste aqui vários percursos profissionais ao longo da tua carreira. Quando faço filosofia, faço muito consciente que ia ser professora, e eu acho que a minha vocação é mesmo ter a ver com a passagem de conhecimento. Portanto, ser professora foi algo natural. Eu dei aulas de filosofia e de psicologia durante 10 anos, em várias escolas de Lisboa. Mas eu tinha um projeto que era o projeto de adotar. E então, a última escola onde eu sou colocada é no Bom Barral, e eu tenho que ficar separada do meu marido. Ora, separada do meu marido eu não poderia adotar. E é aí que eu dou uma grande reviravolta na minha vida e penso, ok, eu acho que vou concorrer para uma área comercial para me poder aproximar de casa, porque eu na altura era professora efetiva de nomeação provisória e ia ficar para aí uns 10 anos naquela escola. Exatamente. E, portanto, os próximos 10 anos eram anos muito importantes para mim, que eu não poderia estar, se eu tinha este projeto de adoção, não poderia estar fora de casa, porque depois quando eu quisesse adotar já não era a altura. E então abandono a minha vocação. Na altura foi muito difícil aquela decisão, mas com um propósito maior, que era o da adoção. Acabo por propor adotar uma criança à misericórdia. Li muito sobre adoção. A maior parte das crianças a partir dos 6 anos não tem ninguém que as adote, e naquele tempo muito menos, né? Estamos a falar há 30 e tal anos atrás. E a minha decisão foi, e com o meu marido, adotarmos uma criança maior, porque havia muitas crianças à procura de pais e que não havia pais, não é? Não havia ninguém que se propusesse. Então pedimos uma criança entre os 5 e os 8 anos, e nessa altura a Misericórdia propôs-nos 2 irmãos, um com 6 anos, outro com 8 anos.
Pronto, então é aí que eu mudo a minha vida profissional. Eu venho para Lisboa para começar a fazer uma carreira comercial e para poder levar por diante este projeto maior, que era o projeto da adoção. E começo a trabalhar com uma empresa americana. A minha zona de trabalho era de Leiria até ao Algarve, mais Madeira e Açores, imagina. Era metade de Portugal, mas eu podia vir dormir a casa e, portanto, podia ter, no fundo, conciliar, enquanto que eu estando no Bom Barral eu não podia vir. Claro, estava fixa, exatamente. Era muito difícil. E também não foi fácil, porque é evidente que integrar 2 crianças e já mais velhos e tudo não é fácil, mas as coisas correram bem e eu acho que hoje olho para trás, não é? Tenho um filho com 37, outro com 35 e depois uma com 23. Foi o meu projeto de vida. Eu acho que não há nunca nada que eu possa fazer que se equipare a esse projeto de vida e a essas escolhas que foram feitas e que me levaram a mudar completamente a minha profissão. Pronto, depois, como tudo na vida, não é? Como eu costumo dizer, o universo conspira. Daquela primeira entrada no mundo comercial como comercial, não é? Depois surgiram oportunidades de evolução e fui mudando de empresa e fui crescendo. Sim, foste diretora-geral de várias empresas, não é? Sim. Sempre na área comercial. Sim, diretora-geral, porque depois fiz cursos de finanças para não financeiros nos Estados Unidos, em Londres, a empresa, sobretudo esta onde eu fui diretora-geral durante 10 anos, permitia-me que eu todos os anos escolhesse o que é que eu queria fazer em termos de formação e a empresa pagava em qualquer parte do mundo, portanto foi uma coisa extraordinária. Quase um bocado aquilo, a continuação que tinha sido a tua infância, porque também, não é? Foi a sensação de liberdade e de que nós podemos sempre aprender e crescer mais e depois gostei muito de trabalhar com americanos porque as pessoas muitas vezes criticam e não sabem, mas é muito em função dos resultados e como eu trazia os resultados para cima da mesa e como eu era uma pessoa de ação, eles validavam aquilo que eu fazia e motivavam já num tempo em que não era muito comum a pessoa estar muito motivada onde estava e tudo. Eu tinha uma relação com a empresa nos Estados Unidos que era extraordinária e sentia-me sempre muito motivada e sentia-me sempre a conseguir superar-me a mim própria e a fazer melhor e isso foi durante anos foi fantástico. Eu sei também que depois disso tudo segues uma linha, tal como quando eu te apresentei, que além de gostares do que fazes na parte comercial, depois também começas a enverdar para aquilo que se chama a nível de... Começa-se a falar muito na área do desenvolvimento pessoal, que hoje é mais desenvolvimento humano. Eu acho que é mais desenvolvimento humano que pessoal. E que tivestes... vê-se que é uma pessoa que gostas muito do conhecimento. Por aquilo que é o teu currículo e para quem já te conhece, és uma pessoa que já estás, como eu disse, desde 2007 no mercado. E que já tens um nome, já não precisas de provar nada, não precisas de demonstrar, é ser aquilo que és, a tua melhor versão. E que foste fazendo sempre as tuas formações, tanto em PNL como coaching, não sei o quê, em países diferentes, porque cada um dá-te também outra abrangência também, não é? É verdade. É isso que tu dizes, que isso, de uma certa forma... porque embora são as mesmas áreas, mas é diferente, não é? Porque se vive também a cultura de cada país. Sim, eu quando estava a trabalhar na multinacional americana, eu trabalhava com 33 países ao mesmo tempo, eu estava todas as semanas dentro de aviões, portanto, estás a ver, os miúdos, os meus filhos diziam, mas já deu 3 voltas ao mundo, não é? Portanto, foi essa fase e daí vem um bocadinho a visão da minha mãe e também do meu pai, não é? Que nós podemos ter uma vivência a nível mundial, não é? Podemos conhecer outros países, outras culturas. Para mim isso sempre foi fascinante. E sempre que eu pensei em conhecimento, exatamente porque eu podia escolher um curso em qualquer parte do mundo, eu escolhia aquilo que eu considerava que era o melhor, independentemente de onde é que era que se ia fazer. E depois logo se via a parte logística, como é que eu ia lá parar. Depois, quando eu me torno coach, foi um bocadinho também isso, não é? Na altura, eu queria fazer uma certificação como business coach, a melhor certificação era uma certificação americana feita em Las Vegas, foi isso que eu fui fazer, não é? E depois tudo aquilo que tu vês aí, desde certificações que fiz em Londres, certificações que fiz na Escócia, em Madrid, etc. Portanto, todos os anos eu tenho cursos que eu estou a fazer e que eu estou, no fundo, a conseguir explorar e a conseguir aprender, porque para mim o conhecimento é a base da minha vida, é aquilo que me dá motivação, é de facto assim. Olha, e conseguiste de uma certa forma, então, com essa história tão bonita da adoção, lá está, mesmo como tu lhes dizes, andavas no avião, mas tinhas a liberdade de poder escolher os tempos, se não quisesse também não ias fazer isto, era uma opção, não é? Que te sentias-te realizada como mãe, como profissional, como mulher
É assim... Claro que há sempre alguma coisa que não fica, mas também já as idades já eram diferentes, não? Não, e sabes que eu estudei e investiguei muito sobre isso, porque o paradigma tradicional era que tinhas que passar muito tempo com os teus filhos. E se não tivesses muito tempo, não ias ser uma boa mãe. Ora, eu, quando adoto, já era uma mulher de carreira e, portanto, eu não tinha uma extensão de tempo muito grande e depois a minha carreira acaba por se tornar ainda com uma expansão ainda maior e não fazia sentido eu desistir da carreira. Então, eu comecei, no fundo, a investir tempo de muita qualidade com os meus filhos e não um tempo muito extenso. E falando com eles e explicando aos filhos, a mãe tem esta carreira que a mãe vai continuar a fazer, mas vocês têm que me ajudar. Então, nós funcionávamos muito como uma equipe dentro de casa e sempre funcionámos assim. Hoje em dia, eu olho para os meus filhos e acho que isso foi muito bom, foi uma grande bagagem, porque eles, até nas relações que têm, o meu filho mais velho com a sua mulher, o meu filho Eduardo, quando está em casa, a minha filha Madalena, todos eles têm esta visão de que nós, em casa, como família, somos uma equipa. E isso, lá está, mais uma vez, é a mente sem corrupção, não é? É uma forma correta de pensar. Podes fazer o que tu quiseres, tens toda a liberdade, mas funcionamos como equipa e todos nos ajudamos. E, de facto, eles ajudaram muito, eu ajudei-os muito e eles ajudaram muito a mim também. Sim, porque isso é possível, é possível conjugar tudo e fazer quando está tudo alinhado. É verdade, não é é? verdade. É aí que entra alinhado. Teresa, e hoje tens os teus filhos também? Tens um filho no Japão? É verdade, tenho um filho lá longe no Japão, lá longe no Japão. Tenho um neto, um filho do meu filho, minha nora, que é japonesa, e pronto. E depois de eu ter feito artes marciais e queria muito que eles também fizessem, eles sempre disseram que não. O meu filho mais velho acaba por ir para o Japão e acaba por fazer artes marciais no Japão, nos templos, uma coisa maravilhosa, e da qual eu tenho muito orgulho. E o meu filho Eduardo, que sempre foi o ginasta da família, portanto esse é muito o meu percurso, sim. Hoje em dia é professor de pádel e também o seu dia é dentro de um campo, não é? A fazer aquilo que mais gosta, que é desporto. Pronto. A minha filha Madalena, que é a minha filha biológica, que tem 23 anos, está a terminar Psicologia, já está a trabalhar e, portanto, e também está a fazer um percurso muito interessante na área da liderança de equipas. Pois, acaba também estar a seguir, acaba sim, por, de uma certa forma, é o outro lado teu também que tu muito gostas. É verdade. Hoje em dia continuas na carreira de fazer coaching para efetivamente para chefias, não é? Sim, principalmente nessa área, para empresários. Mas agora, tal como eu dizia, a Teresa, há sempre uma altura em que se desperta, não é? A gente não procura. Aquilo que é bom vem ter connosco, é não é, verdade. Teresa? É verdade, é verdade. Tu também já não foste à procura, já tinhas uma carreira tão grande, já tinhas, como tu disseste, profissionalmente já estava tudo estabelecido. Como é que vem ter comigo algo que me entusiasme, que eu acho que isso faz sentido? Porque te aparece aqui um novo desafio. Olha, Cândida, é assim, eu pensava, sabes que às vezes nós sonhamos com as coisas e não sabemos bem como é que elas vão acontecer. Eu sonhava muito ter um projeto que eu pudesse aglutinar as pessoas que tinham trabalhado comigo há 20 e tal anos e que continuavam a ter muitas saudades de trabalhar comigo, mas eu não tinha um projeto para lhes apresentar. Porque, como tu sabes, o coaching é uma coisa mais solitária, não é? Claro. E uma dessas senhoras, por acaso fazia parte da minha equipa de Espanha, convidou-me uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 7 vezes para eu ir assistir a uma apresentação de uns produtos. E eu fui-lhe dizendo sempre que não, mas à 7ª vez parei e digo assim, bem, isto é uma má criação. Eu viajei com ela e com o marido por todo o mundo, conheço-a muito bem, não lhe vou dizer de novo que não, vou pelo menos ouvir. Pronto, e fui ouvir e fiquei assim, uau, se isto é de facto assim, isto é um produto brutal, porque eu continuo a ser apaixonada por negócios e por produtos bons e por coisas que possam realmente ser altamente transformadoras. E depois pensei, eu tenho problemas de digestão, toda a vida tive, se isto me ajudar a resolver os meus problemas de digestão, são suplementos alimentares, já era fantástico. E encomendei uma caixa. Pronto, mandei vir uma caixa. E ao fim mais ou menos de 5 dias, eu que tinha um problema de cervical bastante complicado, começo a não ter uma única dor na minha cervical. Para além do problema intestinal estar muitíssimo melhor, a parte da cervical não tinha dores. Assim, isto deve ser ilusão, isto deve ser qualquer coisa estranha. E então, eu sabia muito pouco sobre o produto, também não me tinham explicado muito, ainda não havia muita informação. E eu pensei, vou encomendar uma bicicleta, porque eu há 8 anos que não podia andar de bicicleta e eu adoro andar de bicicleta, e se eu puder andar de bicicleta, é sinal de que isto está mesmo a curar. Sim, porque melhor teste que esse, não é? Não pode haver, não é? Porque a trepidação da bicicleta é uma coisa que me afeta imenso a cervical. E o que é facto é que eu comecei a fazer 4 km, 6 km, 8 km e não tinha uma única dor.
E aí eu pensei, não, espera lá, isto é muito interessante, é uma empresa de marketing multinível, tal e qual como tinha sido a empresa americana onde eu tinha trabalhado, é uma empresa canadiana, é uma empresa que tem 45 anos de investigação por trás, mas tem uma coisa muito incrível que está agora a começar em Portugal. E como tu sabes, estas coisas que são, no fundo, têm redes e acabam por ser multinível, se tu entras no início, tu ficas na parte de cima da rede, não é? Claro. É importante, ficas numa posição importante. E foi aí que eu pensei, não, eu vou começar a divulgar este produto, porque acredito profundamente nele. Já tinhas a experiência, nada melhor que experienciar, porque só se pode, de facto, falar numa coisa quando já temos essa experiência, não é? Sim. Como tudo. Isso para mim foi fundamental. Eu não poderia divulgar um produto que eu não tivesse experimentado. Claro. Mas ali é um produto que te tira completamente do sério. Diz-te assim, isto não é possível estar a acontecer. Eu não queria acreditar. E o que é facto é que o produto vai trabalhar a nível do sistema imunitário, portanto, eu hoje em dia já estudei muito mais, já percebi o que é isto da Imunotec, claro. O que são os produtos Imunocal. De facto, a Imunotec é a empresa que mais anos tem de investigação a nível do sistema imunitário. E qual é que é o papel do sistema imunitário? E como é que o sistema imunitário, quando está de facto a conseguir trabalhar no seu melhor, fundamental, fundamental, vai reparar os aspectos do nosso corpo que não estão tão bem. E por isso é que há, vamos lhe chamar, melhorias/curas de situações tão diferentes com este produto. E pronto, e olha, e pensei, estou neste momento, faço este ano 63 anos, portanto, queria um projeto que eu pudesse trabalhar até aos meus 80 ou mais, e eu acho que isto veio... E não prende, não há compromisso de horários nem nada, podes fazer em qualquer parte do mundo, não é? Exatamente, estamos em 13 países, abriram ontem a Itália, o que é muito interessante, percebes? Porque podemos ter pessoas na nossa equipa nos Estados Unidos, no Canadá, no México, na República Dominicana, portanto, em todo o lado, onde estão abertos. E eu acredito que até ao final da minha vida isto vai ser um projeto muito interessante, porque vou poder viajar. Já o ano passado fui a única pessoa de Portugal que ganhou a viagem a Xcaret ao México, que é o maior parque natural do mundo, um dos maiores parques do mundo, foi absolutamente extraordinário. E, portanto, olha, estou super entusiasmada. Acho que isto pode ajudar muita gente em Portugal. Nota-se a forma que de facto estás e faz todo o sentido. Para o teu conhecimento e para a tua experiência de vida, por simples, não é o que eu digo. Já tinha a tua vida profissional estava estabelecida, a tua vida está perfeitamente, os filhos criados, que são os objetivos de vida, não é? Quando já tudo, e para entrares num projeto novo, tens que efetivamente ter consciência que ele é bom e que faz parte daquilo que tu conheces, tanto porque podes ter um espírito comercial, mas quando se chega de facto a uma idade, já uma experiência de vida como a tua, como a minha, já estamos naquela que bom é os benefícios que isto pode dar, pondera muito mais do que a parte financeira, não é? Sem dúvida, e sabes que eu não sei porque sempre, nos grandes projetos em que estive, sempre foi ajudar Portugal, ajudando os portugueses, não é? Mas isto ser uma grande mais-valia para o meu país, porque embora eu tenha toda esta influência internacional, como tu vês, não sei porque tudo aquilo que tem a ver com Portugal move-me imenso. Então, trazer um novo projeto para Portugal no qual eu acredito, isto para mim é algo que me... Mas está em Portugal há quanto tempo? Desde julho, portanto, do mês 7 de 2021. Portanto, estás a ver, há pouquíssimo tempo. Estamos a dar os primeiros passinhos de bebê. As pessoas que de facto estiverem interessadas vão ser os pioneiros, não é? Nos próximos 2 anos, as pessoas que de facto abraçarem este projeto vão ser os pioneiros. E depois, como é que as pessoas tomando conhecimento dele? É contatando a ti, já vou pedir os teus contactos para saber. Agora, a nível de formação, há muita formação? Sim, há muita formação. Nós temos eventos internacionais uma vez por trimestre, que eu aconselho muitas pessoas a irem, porque o primeiro foi em Toledo, agora vai ser em Málaga. São fundamentais para a pessoa perceber o que é a empresa, o que é isto. Depois temos muita coisa online, como é evidente. A informação é tanta que às vezes até é demais. Porque temos... Eu acho que a informação nunca é demais. Pois, a questão é que... A oportunidade é que, de facto, depois... Tens que escolher o que é que queres e também escolher com quem é que te sentes. Pois, com quem é que te sentes mais identificado. Mas há tanta, porque nós temos muitos médicos num nível muito alto em termos da empresa. Era isso que eu te ia perguntar, a nível da medicina convencional. Sim, médicos com mente aberta, mas que quando começam a testar o produto e veem os resultados nos doentes, nas mais diversas áreas, ficam completamente rendidos, porque é uma ajuda enorme
aos processos de cura, quer seja depois de uma cirurgia, quer seja numa situação de depressão, quer seja numa situação... Então ele intervém em todas as áreas. Sim, porque o sistema imunitário tem dois papéis, o papel de nos defender, não é? Sim, dos nossos vírus, guerreiros, não é? Como chama sempre. Exatamente. Ou então, o segundo papel é criar estas, como é que eu vou dizer, estes combatentes, não é? Estas células de combate, sim, para regenerarem os aspectos, ou os órgãos, ou os sistemas do nosso corpo que estão menos bem. Mas o desafio é a célula ter energia para conseguir lá chegar. Então, o que é que o produto faz? O produto vem trazer esta energia à célula, porque o produto é uma réplica do soro do leite materno. Portanto, aquele primeiro colostro, que é o soro de leite que nós tomamos em bebés e que nos ajuda, no fundo, a tornar-nos mais fortes em termos de imunidade, este produto é uma réplica através da biotecnologia, exatamente isso, é 100% natural, não tem nenhuma contraindicação e, portanto, vai nos ajudar a repor a energia a nível celular para que o sistema imunitário possa trabalhar como ele... Sim, até porque já tem muita certificação, não é? Sim, tem sim. Certificação a empresa tem 88 patentes registadas nos Estados Unidos. Ora, para registrar as patentes, eu que trabalhei com os Estados Unidos e que trabalhei com patentes, nós muitas vezes tínhamos patentes pendentes, ou seja, patentes que estavam em processo de ser registadas, mas não estavam ainda registadas. A Imunotec tem 88 patentes registadas, o que é absolutamente extraordinário. Só estes 45 anos de investigação científica é que permitem ter as patentes registadas. Olha, tu dizes que, quando diz Imunotec, é o nome do produto. Imunocal é o nome do produto e Imunotec é o nome da empresa. Agora, então, de quem está, de facto, a ouvir-te, vai querer, de certeza absoluta, vai querer curiosidade de saber mais, não é? Como é que te podem contatar para ter esta informação, Teresa? Então, podem sempre contactar por WhatsApp, contactar por e-mail. Mas o WhatsApp tem que ser automaticamente também do número, mas tens nas tuas redes sociais, se falas nisto, ou tens alguma... se virem Teresa Botelho no Facebook ou Teresa Botelho no Instagram, é muito fácil entrar em contacto comigo. A maior parte da informação que vão ver é sobre coaching, porque eu estou neste momento a fazer exatamente essa transição, mas mandem-me uma mensagem, digam... Pois, porque aí depois já é fácil entrar em contacto contigo também. E também através da Rádio Ava, que teremos sempre a oportunidade de dar o contacto das pessoas que estão aqui, porque uma das missões do Segredo da Cândida é exatamente apoiar e ajudar e ser também uma grande fonte de inspiração para quem nos ouve, para ver as grandes mudanças que todas, não há idade, não há limite, quando efetivamente queres fazer novas escolhas. É verdade. Que sente-se que podes também inspirar, quantas pessoas podes inspirar com esta pequena história, de saber porque não também eu experimentar, não é? Certo. Eu acredito imenso nisso. Eu acho que nós nos podemos reinventar até ao último dia das nossas vidas, não é? Portanto, esse crescimento, essa evolução, essa adaptação a novas fases da nossa vida. E para mim as fases vêm muito por décadas, não é? Uma coisa é nós aos 40, outra coisa é nós aos 50, exatamente. Outra coisa é nós aos 60 e outra coisa é caminhar para os 70 ou depois aos 80. E por isso seja para mudar para melhor? Sim. E coisas que sejam mais ecológicas para nós, porque sem dúvida. Eu acho que para mim nesta nova fase de vida eu quero ter uma vida mais leve, uma vida em que eu me possa divertir mais, lá está, em que as viagens possam ser uma constante, em que eu possa trabalhar online, em que eu possa no fundo gerir o teu tempo, gerir o meu tempo, dar o melhor de mim, contribuir para uma sociedade melhor e para aquilo que eu puder, mas também trazer para mim, para cima da mesa, as coisas que me fazem mais feliz e eu estou um bocadinho nessa missão, não é? De fazer esta década uma década muito feliz da minha vida. Ou seja, vais contribuir para os novos jovens. Sim. Exatamente. Que parece que de facto as pessoas só porque se reformam ou porque têm 65 anos só veem à frente o patamar das reformas, não é? Não é quando eles têm assim. tempo para eles, onde o tempo para eles pode ser transformado em tudo em prazer. Porque até lá houve sempre compromissos. É isso, e sabes que a minha vida foi muito cheia de compromissos, uns porque eu tive que os assumir, outros porque eu decidi assumir, mas eu acho que ao longo da minha vida assumi muito mais compromissos do que a maior parte das pessoas, portanto, preciso mesmo de fazer este equilíbrio agora de menos compromissos, de mais diversão, mais alegria, mais felicidade, mais alinhamento, não é? Mas também mais ligeireza na minha vida. Exatamente. Muito bem, Teresa, sabes, o nosso tempo está a chegar ao fim. Muito aqui, foi uma entrevista de facto aqui muito inspiradora e muito também com
autenticidade. Obrigada. Que é de facto, porque toda a gente conhece, quem basta saber e consultar, saber aos anos que já estás a nível de pessoas e de próprias empresas, não é? Agora, para finalizar, gostava que efetivamente, e tu como uma mulher da área também, com umas palavras simples, o que é que tu dirias numa frase muito curta como mensagem que deixarias às pessoas que nos estejam a ouvir? Olha, eu acho que a mensagem mais importante é vivam e esforcem-se por viver em equilíbrio, porque hoje em dia é muito fácil nós desequilibrarmos. Para vivermos em equilíbrio temos que ter um corpo robusto, do qual nós gostemos, portanto temos que gostar de nós em termos físicos, temos que gostar e estar em paz connosco em termos emocionais e temos que ter uma cabeça que consiga tomar decisões corretas. Portanto, esta tripla conjugação do que é a minha mente, do que é a parte emocional, do que é o meu corpo, tem que estar em equilíbrio. E esforcem-se por viver uma vida equilibrada, porque só assim é que nós podemos ter famílias equilibradas, só assim é que nós podemos ter escolhas equilibradas e só assim é que nós podemos fazer as várias fases da nossa vida de forma correta e que depois, uma vez passadas, podemos dizer, tive muitos desafios, mas estou orgulhoso ou orgulhosa daquilo que foi a minha vida, não é? E eu acho que esse é o grande objetivo, é podermos ter orgulho na pessoa que somos, como disseste, trabalharmos a nossa melhor versão, não é? Trazer isso cá para fora e sermos fiéis a essa pessoa que nós somos. Portanto, deixaria no fundo esse conselho e essa mensagem de trabalhem para estar bem convosco próprios e em equilíbrio, que essa é a chave. É a chave. E sobretudo neste momento de tanta turbulência que está a acontecer, se todos fizerem isso, pensarem isso, não podemos sozinhos endireitar o mundo, mas endireitando o nosso mundo, nós estamos a contribuir para um mundo melhor. É verdade. E as pessoas não têm consciência, às vezes a nível profundo, do quanto é que nós, ao impactarmos dentro de nós próprios, podemos impactar o mundo. Porque tu vês estas grandes convulsões de pessoas que estão muito mal com elas próprias, claro, não é? Sim. E que depois toda a raiva e o ódio são projetados nos outros, mas de facto aquilo vem tudo dentro. E vem tudo de situações que nunca foram trabalhadas nem resolvidas e por isso é que eu acho que a compaixão é a única forma possível de estar. Mas aquilo que entretanto se passa é muito grave e com muito sofrimento e portanto comecemos pelo trabalho interno, comecemos por trabalhar dentro de nós. Teresa, muito obrigada. Eu queria também que leves daqui do Segredo da Cândida também uma mensagem. Não será dita por mim, mas através de mim e de umas cartas que tens aí à tua frente, que não foram criadas por mim, como é óbvio, mas também de uma sabedoria, porque do sítio onde eu as adquiri também é uma instituição em que eu adoro e que tem muitas pessoas todas ligadas ao bem. Que é a Ora bem, então olha, vou escolher esta. Boa. Porque é uma orquídea, eu adoro orquídeas, e diz altruísmo. Eu sou motivo pelo sentimento de que a minha vida não existe só para mim. Eu sou movido pelo sentimento. Tudo o que eu sou tem um efeito sobre o mundo à minha volta. Acredito imenso nisto. Quando entendo que faço parte de um todo, compreendo a importância de ser um doador genuíno. Então deixo simplesmente fluir as minhas qualidades e sentimentos positivos, sem importar em que direções vão. Como a água corrente de um rio, deixo que esta positividade emane de mim. Eu dou aos outros e ao mundo o que tenho de melhor, sem esperar nada em troca. Olha, isto é muito o meu lema. Obrigada, Cândida. É muito bonito. Gostei imenso de ter cá. Bem-aja e até breve. Obrigada, Cândida. Um beijinho grande e obrigada por esta oportunidade. Foi muito bom.